Oi, gente! Tudo bem? Que alegria te ter por aqui. E eu tenho que te dizer que hoje o vídeo vai ajudar as mães, os pais ou os cuidadores ou quem for que não está dormindo por causa do filho. Hoje eu vim aqui falar sobre os grandes inimigos do sono. Talvez você não saiba que é inimigo do sono do seu filho. Bom, quando o seu filho não dorme, né, sua filha não dorme ou o bebê não dorme, não importa a idade da criança e também, gente, do adulto, a gente fica muito perdido. Às vezes alguns pais, eles têm uma leve noção do que estão fazendo de errado. Então hoje a ideia é trazer um norte daquilo que você vai ter certeza que vocês precisam mudar. Às vezes não é que você está fazendo algo errado, mas sim que não está sendo adequado de acordo com a idade do seu filho ou até mesmo da idade do adulto que está assistindo esse vídeo agora. A primeira dica que pode ser uma inimiga do sono é a falta de rotina. Eu acho que isso todo mundo sabe. A primeira coisa quando eu atendo as famílias é que eles chegam pra mim e falam: olha, Cacau, sabe o que acontece? A gente não tem rotina, a vida é assim, e é verdade, gente. Não adianta vocês só falarem que vocês não têm rotina e não modificar essa realidade na sua vida. Então, o que você precisa ter na sua rotina para a falta de rotina não ser uma inimiga do seu sono? Primeiro, precisa ter um horário para acordar. Segundo, precisa ter horários para se alimentar, porque a gente começa a regular toda a produção hormonal, como nosso corpo funciona. Se a gente tem um horário certo, o ritmo do nosso corpo fica mais ou menos ajustado, certo? Claro que com exceções de diferenças de alguns minutos para uma coisa e outra, em alguns dias e em outros dias. Mas é muito importante que vocês tenham um horário também para se alimentar. Outra coisa, horário para exposição de luz natural. Tem muita gente que às vezes trabalha em escritório fechado e tem muito problema de insônia, justamente por não serem expostos à luz natural. E bebês que também não brincam lá fora, não recebem luz natural, então é importante ter isso também na rotina de vocês. Quarta coisa para se ter na rotina: horário de banho fixo. Por quê? Porque quando é criança, quando é um bebê, é como se a criança entendesse o que vai acontecer depois. Ela toma um banhinho, ela já entende que ela é alimentada e aí já é hora de dormir. Então toma banho, se alimenta e sabe que é hora de dormir até o dia seguinte. É horário de cama, então tem que ter o horário que vai dormir. Se tem um horário que vai acordar, tem que ter o horário que vai dormir, certo? Dependendo da idade da criança, ela ainda precisa ter horários de soneca durante o dia. E se é uma mãe vivendo um pós-parto, é importante também incluir algum horário de soneca durante o dia. Então, esse é o primeiro ponto que, se você não cuidar, a falta de rotina pode se tornar uma inimiga do seu sono durante as madrugadas. A segunda coisa que eu trouxe aqui pra vocês são os estímulos visuais. O que vocês não sabem, gente, é que hoje em dia, tanto nós adultos quanto as crianças, a gente tem acesso a vários tipos de estímulos visuais diferentes. Por exemplo, televisão é um estímulo visual que tem bastante luz, qualquer aparelho eletrônico de joguinhos, até mesmo os desenhos que as crianças assistem, YouTube que as crianças assistem até tarde. São estímulos visuais que, além do já conhecido, que deixam a criança mais agitada, mais animada, dependendo do que for, também tem a luz azul. Eu vou gravar um vídeo sobre a luz azul e eu vou falar o quão ruim ela pode ser para a sua vida, principalmente em relação ao sono, tá? Mas os estímulos visuais podem acabar com o sono de madrugada. Então, 1 hora antes de ir para a cama, nada de celular, de aparelhos eletrônicos e até mesmo de televisão. Isso inclui para adultos e também para crianças e mais ainda bebês. A terceira coisa, gente, que pode ser a inimiga do sono: o estômago cheio em excesso. Eu entendo que no começo da vida do bebê, né, e até em algumas fases do bebê, a gente fica angustiado para ter certeza de que ele está se alimentando bem. Aquele bebê que devolve muito leite, que tem muitas crises por excesso de alimentação, sobrealimentação, com toda certeza vai ser um bebê
que também vai dormir um pouco pior durante a madrugada. Acontece que o organismo primeiro tem que fazer a digestão, né? Tem que digerir esse excesso de leite que tá aí no estômago do bebê, e também tem esse incômodo que fica no estômago dele no excesso de alimentação. Pro adulto a mesma coisa. Quem aqui já foi jantar e deu uma exagerada? Eu nunca. Comi muito e aí fiquei conversando com a comida a madrugada toda. Todo mundo, né? Dependendo até do que a gente se alimenta, que também é um tema para outro vídeo, dependendo até do que a gente se alimenta, a gente fica lá, né? Fazendo a digestão, conversando com a alimentação. Então, o mesmo para o seu bebê. Não dê comida em excesso próximo à hora de dormir. Ele precisa estar alimentado, ele precisa se alimentar durante o dia todo, mas não entupa ele de comida só para garantir que ele vai dormir a noite toda. O quarto ponto, a fome. Pois é, se eu falei sobre alimentação, excesso de alimentação, temos todos os lados, não é mesmo? Temos o bebê que come demais e temos aquele... Ô, senhor, meus netos aqui estão animados, gente. O que tá falando aí com os passarinhos? Se a gente tem bebês que comem demais, a gente também tem mães que estão ainda um pouco entendendo sobre a amamentação e aí acabam não alimentando adequadamente para garantir uma noite melhor de sono. Calma, mas como que eu sei que meu bebê tá se alimentando bem? Você tem que olhar a quantidade de fraldas de xixi, cocô, né, as fezes, se tem fezes, se ele tem evacuado. Tem que também conversar com o seu pediatra para ver se ele tem ganhado peso adequadamente. E se ele não estiver ganhando peso, tiver pouco xixi mesmo, né, não tá evacuando como deveria, a gente já sabe que talvez ele não esteja esvaziando bem a mama até o final, sabe? Ele só tá mamando aquele comecinho do leite. Geralmente são bebês que a gente chama de snackers, que eles só matam a sede um pouquinho na mama, mas nunca chegam naquela parte mais gordurosa, que é a que sustenta do leite. Então se assegure de que seu filho está mamando a quantidade exata de leite durante o dia e também exata antes de ir dormir. Em algumas fases, algumas idades, vocês que me conhecem já sabem, mas em algumas fases, em algumas idades, eu sou super a favor da criança ainda ser amamentada durante a noite. Então tem muita criança que ainda tem necessidade de se alimentar durante a madrugada. O desmame a gente fala outro dia. E aí o número 5, que pode ser um inimigo do sono para você. Um ambiente de sono não favorável. O que é o ambiente de sono não favorável? Primeiro, é aquele quarto muito claro, que entra luz do corredor durante a noite, que durante o dia entra muita luz, logo pelo primeiro horário da manhã, que durante as sonecas também é muito claro, que é muito barulhento, tem muitos brinquedos em cima da criança, que tem muitos protetores de berço altos que podem atrapalhar essa criança. Eu costumo dizer que às vezes tem bebês que se assustam até mesmo com aqueles móveis que ficam rodando ali em cima da cabecinha deles. E aí você fala, Cacau, é sério? Sim, gente. Porque onde eles estavam antes, no útero, não tinha nada rodando ali em cima da cabecinha dele. Quem criou um mobile, né, foram pessoas que notaram, depois de uma certa idade, que os bebês começaram a se interessar e viram que esse estímulo visual era bacana porque o bebê tinha uma troca, uma interação, ele ria, né, mas no comecinho, principalmente, esse bebê enxerga, claro que ele enxerga, mas pouco, ele pode se assustar, porque ele não sabe o que é aquilo rodando, né, em cima da cabecinha dele. Então, todos esses pontos em relação ao ambiente do sono, além de muito frio, muito quente, também são pontos que podem atrapalhar o sono. O melhor ambiente de sono é aquele que é escuro, seja na soneca ou no sono da noite, que tenha colchão adequado, lençol adequado, que não tenha nada dentro do berço, que seja assim silencioso e não tenha nenhuma luz para atrapalhar esse bebê, que ele seja um quarto arejado. A gente fala que temperatura, né? Aqui no Brasil eles falam muito que a temperatura do quarto tem que estar em 21 graus, 22 graus. Esse bebê não pode estar lotado de roupa, porque às vezes ele já é coberto. Para cobrir o bebê, você tem que prender a coberta em volta do colchão, para manter
esse cobertor preso embaixo do colchão, para não permitir que esse colchão solte, essa criança consiga colocar o cobertor na cabeça, tá? Mas o ideal é silêncio e escuro sempre. Esse é um erro muito comum entre os pais. Então agora eu desafio vocês a começarem essas mudanças. Eu tenho certeza que desses 5 itens que eu mencionei, algum você não sabia que era um inimigo do sono e ainda tá fazendo, ou já sabia e tava sem coragem de mudar. Agora que você tem certeza, eu desafio vocês a mudarem isso em casa e começarem a realmente notar a diferença no sono das crianças e até mesmo de vocês pais. Isso é algo muito comum. Quando eu atendo uma família, eu percebo que toda essa higiene do sono, todo esse cuidado e atenção em relação à importância do sono na família, ele traz benefícios não só para o bebê, mas também para o casal. Eles começam a dormir melhor. Então espero que vocês tenham gostado. Deixem, por favor, mensagens aqui embaixo. Curtam esse vídeo se você gostou. Enviem para uma amiga que não tá dormindo bem, reclamou outro dia para você que tá acordando. E se inscrevam no canal para vocês receberem os próximos conteúdos. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.